Olá, turma. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje, pessoal, a gente vai estudar sobre a regionalização, principalmente do território brasileiro, certo? Para a gente entender a divisão em regiões do território brasileiro, nós temos que primeiramente entender o que é região e o que vai ser esse processo de regionalização dentro da ciência da geografia, certo? Então, primeiramente, região vai ser uma área em que vai ter características parecidas. Então, nós vamos delimitar aquela área por conta de uma característica, de um critério, ok? No caso, pode ser analisado apenas um critério ou pode ser analisado vários critérios juntamente para poder fazermos uma região, ok? Então, por exemplo, nós podemos, a partir de dados, ver em um território, fazer uma regionalização, que no caso vai ser esse processo de criar regiões. Então, nós podemos fazer uma regionalização dos locais mais quentes. Então, nós analisamos o critério da temperatura para poder dividir as áreas e essas áreas vão ser chamadas de regiões. Ou, no caso do Brasil, que a gente vai ver aqui, foi realizada uma regionalização de vários critérios juntos. Então, foi analisado tanto as questões da natureza física, como vegetação, clima, solo, como também foi relacionado a essa natureza os critérios econômicos e sociais, como a cultura do local, como o desenvolvimento das atividades econômicas. Então, juntando tudo isso, todos esses critérios, foi realizada a divisão oficial do Brasil, que no caso é a regionalização segundo o IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Então, ele é o órgão oficial que compilou todas as estatísticas, todos os dados que já tinham sobre o território brasileiro e fez essa regionalização que a gente conhece muito bem. No caso, são as 5 macro-regiões do Brasil, certo? Por que macro-região? Exatamente porque ela estabelece todos esses critérios, ok? Então, no caso, como é uma regionalização oficial que vai ser utilizada pelos governos, pelas autoridades, essa regionalização, ela estabeleceu, ela respeitou os limites dos estados. Ou seja, não existe metade de um estado que faz parte de uma região e metade de um estado que faz parte de outra região. Todo o estado, todo o território de um estado vai fazer parte de uma só região. Então, diante disso, nós temos aqui a nossa regionalização. A região norte, com os estados de verde, como Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Nós vamos ter a região Nordeste, com Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Caso é a região com mais estados, é a Nordeste. E a maior região em questão de território, no tamanho do território, é a região Norte. Nós vamos ter a região Centro-Oeste, com Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Nós vamos ter a região Sudeste, que é Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Destaque para a região Sudeste como a mais rica do Brasil. E também vamos ter a região Sul, com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde vai ter uma natureza mais específica por conta do seu clima mais frio e também vai ter ótimos indicadores sociais, assim como da região Sudeste, ok? Então, a população da região Sul vai ter uma ótima qualidade de vida. No final do livro de vocês, vocês vão ter as características de cada uma dessas regiões. Inclusive, a atividade de hoje, vocês vão ver mais tarde, que é um dos pontos principais para vocês conseguirem caracterizar cada uma dessas regiões, construindo o próprio conhecimento de vocês. Porém, nós tivemos também outras regionalizações muito importantes para entender o Brasil, no caso estas feitas por próprios geógrafos, por estudos da geografia, não necessariamente oficiais, para ser utilizadas pelo governo. É mais para ser utilizado para entender realmente a realidade do Brasil. No caso, nós temos a divisão dos complexos regionais ou regionalização geoeconômica, onde vai ser analisada apenas
as atividades econômicas, ok? Então, no caso, a gente tem o Complexo Regional da Amazônia, que é esse verde, ou seja, a gente não tem mais a região norte. Nessa regionalização aqui, nós temos o Complexo Regional da Amazônia. Nós temos o vermelho, que é o Complexo Regional do Nordeste. Destaque para a gente entender que aqui tem a divisão de estados, tá certo? Então, por exemplo, a gente pode ter parte do estado fazendo parte de uma região e a outra parte do estado fazendo parte de outra região, ok? E por último, nós ainda temos o Complexo Regional do Centro-Sul, onde une todas essas regiões e esses estados aqui nessa cor mais salmão, tá certo? Essa regionalização foi realizada pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, que no caso está aqui a fotinha dele, tá certo? E ela é muito importante, como eu disse, para a gente entender as atividades econômicas do Brasil. No caso, analisando os dados sobre essas atividades econômicas, foi estabelecido que esse território aqui do Brasil realiza atividades econômicas mais próprias, mais parecidas, já esse, outras atividades econômicas, e esse aqui de baixo, outras atividades econômicas também. Cada uma bem característica da sua região, com destaque para Centro-Sul como sendo a mais desenvolvida economicamente. Por fim, nós ainda temos outra regionalização, que é a chamada de os 4 Brasis. Essa foi feita também por geógrafos, no caso a professora Maria Silveira, e também pelo grande geógrafo brasileiro, que já foi estudado no 6º ano, que é o senhor Milton Santos. Está aqui a fotinha dele. Aqui, pessoal, no caso dos 4 Brasis, a gente vai ter uma diferença onde nós vamos ter uma divisão em 4. No caso, é bem parecida com as 3 regiões geoeconômicas do Brasil, que a gente já viu, só que no caso, a gente vai ter uma 4ª região dividida aqui, que é a do Centro-Oeste, ok? No caso, quando a gente analisa os 4 Brasis, nós estamos analisando o critério do desenvolvimento técnico-científico, ou seja, o investimento em técnicas científicas que ajudaram a desenvolver, por exemplo, as redes de transporte e de comunicação, e que com essas técnicas, cada uma dessas regiões conseguiu se desenvolver de formas diferentes, com destaque, de novo, para a região sudeste e sul do Brasil, onde teve um desenvolvimento econômico e social bem maior. Ok, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau, tchau. Até a próxima.